Exatamente. José, O que mais te marcou? O que mais te marcou este ano que está a terminar? Olha, no meio do que ele disse, é aquilo que me marcou mais. No meio do que o colega do painel disse, exatamente, é o que eu tenho que estar a apelar. É. E essa não tem adiamento, esse, como autarquia, tal. Fome não tem adiamento. E você com fome, você não dorme. Você não apaga sono. Só quem conhece fome é que pode definir a fome. Né? Esse para mim é o dilema do angolano. Não é reunião de partido. Olha, se o partido reunir hoje, eu tivesse um partido, que não é o caso, o tema da eleição é esse. Você não adianta vir com outro assunto. Se o indivíduo, se o angolano está com fome, as pessoas não estão a ver a gravidade da coisa. Angolanos, famílias e famílias de angolanos, que se debruçam para os contentores de lixo, como se fossem dementes, malucos. Eu próprio, na função que exerço de jornalista, faço várias... E eu insisto nisso. Eu, se fosse responsável por um órgão editorial, os meus noticiários, ou os noticiários deste órgão, só teriam um tema: fome. E depois ia buscar as várias vertentes da fome. Porque a fome é um caso sério, caro jornalista. As pessoas uns até dizem que é relativo. Yeah. E também não deixa de ter uma certa razão, né? Porque lá no palácio ele não tem mesmo fome. Ele tem lá comida, não sei. Nem na Kibola tem. Pois, então. Pois. Mas a fome, e eu me deparo com isso, talvez pelo facto de ser jornalista. Há pessoas, familiares meus, que julgam que eu também tenho muito dinheiro. Sim. Como jornalista. Mas essa é uma das profissões. Da Voz da América? Da Voz da América? Sim. Natural de Cachito. Agora, Liliana... Estamos acima do tempo. Não, sim, acima do tempo, sim. Liliana, como mulher. Como mulher? Sim. Relativamente a que assunto? Como mulher, o que é que te marcou mais o ano? E vai terminar. Eu tenho muitas coisas que mais me marcaram esse ano, mas... Milimétrica. A política, eu acho que tenho a certeza que politicamente o que mais me marcou esse ano foi o facto de ser convocada para uma análise relativamente ao desempenho da Frente Patriótica Unida por um dos deputados do Partido Político para já e pela figura do presidente também do Partido Político para já. Portanto, eu acredito que com base a isso, com base à força que eles têm de chamar a juventude para as decisões, tomada de decisões partidárias, eu acredito que em 2027 o rumo de Angola vai mudar. Exatamente. Já estamos no fim do nosso programa Visão dos Factos. Eu gostaria que os meus convidados, em pouco tempo, o vosso minuto. Manuel José. Bom, o meu minuto, vou incidir sobre a questão que eu há bocado estava a falar, mas que tiraram uma palavra, que é o momento que me marcou também no ano de 2024, é o extremar da miséria em Angola. E eu estou a insistir porque eu conheço o que é esse fenômeno. A pessoa não ter o que comer. Eu vejo famílias, quando estou a falar famílias, pai, que tem uma esposa, tem filhos, ele não sabe o que é que ele vai dar aos seus filhos. E os filhos não querem saber se o pai tem, não tem. Ele quer comer. Depois há outros, que um bocado que conseguem, ele tem que eleger no dia qual é a refeição que ele vai dar. Se ele vai dar de manhã, comida aos filhos, de tarde ou de noite. Mas ele tem que optar um período. Quer dizer, se comer de manhã, não come mais. Espera outro dia. Se ele der de tarde, fica a manhã toda até o dia seguinte.
ou então de noite. Portanto, esse é um aspecto que eu gostaria de ver as pessoas, e não muito a preocupação de irmos para as eleições. Eleição é só um ato. As pessoas estão preocupadas com 2027. Se as pessoas estão a penar agora, hoje, vão só ir. Eu gostaria que os deputados, por exemplo, deputados que são representantes do povo, morassem nas comunidades, saíssem em ruas, vão visitar os bairros, mas não por essa visita oficial. Vão mesmo lá, mas não levam também aqueles carros ali de 200, 3 mil, porque só mesmo a presença do ponto de vista da comunicação também distorce. Você está a vir falar comigo, mas eu estou a ver o carro onde você veio, 200 e tal mil. Você está a falar aqui? É como aquela história do cigarro. O médico está lá, está a te consultar, estás com problemas dos pulmões e tal, deixa de fumar, mas o cinzeiro do médico está lá o cigarro. Eu estou olhando assim para o médico, esse médico é maluco. É exatamente o que eu queria. É essa questão da fome que está a agravar, e nós notamos isso no nosso meio familiar, e tal, está a agravar. Não é à toa que os outros fenômenos que acontecem, nomeadamente prostituição, a base é a fome. Fome mesmo. As meninas estão a se prostituir por causa do ovo. As meninas estão a se prostituir por causa de 500 kwanzas. A base é fome. Elas estão em casa, não tem mesmo o que comer, o pai também não consegue. Ou é desempregado, ou é subempregado. Não tem. Isso é muito sério. Eu gostaria que a incidência fosse ali, a fome mesmo. Eu vejo padres a partir lá do interior, nomeadamente Padre Pio Acussanga, a partir dos Gambos, na Huila. Há um outro padre no Cunene, Gaudêncio Félix. Eles fazem um trabalho enorme, já estive lá nessas zonas, vi os trabalhos que eles fazem. Liliana? Englobam várias crianças Liliana? por causa da fome.